noite a todos, tudo bem? Vim aqui a convite da Fran para fazer as receitinhas. Esses dias que eu julgo assim que dá pra gente fazer no nosso dia a dia em casa com pouco utensílio e pouco recurso também. A gente vai fazer duas quiches. Para quem não conhece, quiche é uma torta salgada, onde ela vai um creme à base de ovos e creme de leite, né? Que vai endurecer e firmar para você conseguir cortar ela depois que estiver assada. A gente vai fazer dois recheios. Um recheio de brócolis com bacon, um pouquinho de alho e outro recheio de queijo Minas, cebola e alho poró. Tá? A gente vai para os ingredientes da massa. Aqui eu tenho a quantidade para fazer duas tortas. São 400 gramas de manteiga, tá? Pode ser com sal, não tem problema. Se você fizer com sal, não precisa adicionar sal na massa. Se você fizer sem sal, você adiciona um pouquinho de sal na massa. 2 ovos e 660 gramas de farinha de trigo, tá? Começo então misturando a manteiga fria, ó. A manteiga tem que estar fria, mas não precisa ser aquela dureza da geladeira. Você tira um pouquinho antes. É importante que ela esteja nessa temperatura, porque a hora que você amassar essa massa aqui, tá? Você vai unir primeiramente farinha de trigo com manteiga. Essa técnica se chama sablagem, tá? Onde a gente faz um sablé aqui. A manteiga tem que estar fria justamente para você não transmitir muito calor para essa massa, tá? Então você vai amassando aqui até ela virar uma espécie de uma areia úmida. Depois a gente acrescenta os ovos e finaliza a nossa massa. Agora a gente chegou nessa textura de farofa úmida, tá vendo? Ó? Você aperta, ela se desfaz. Ó. A gente adiciona os 2 ovos aqui e vai unir isso tudo aqui até ficar uma massa homogênea, tá? A textura que ela fica, ó. Uma massa que você consegue moldar depois dentro da forma. Agora o importante é você colocar ela para descansar um pouquinho na geladeira com um plástico filme em volta dela, tá? Assim, deixa ali uns 20 minutinhos, tá? Enquanto isso a gente vai preparar o nosso recheio de brócolis. Vai fazer uma técnica aqui que se chama branquear, tá? Tudo que você tiver de legumes ou hortaliças que sejam verdes, se você quiser ativar essa clorofila e ela estourar a pigmentação e ficar verde bem intenso, você coloca na água fervendo, ó, ela já vai mudar de cor rapidamente, tá? No caso aqui o brócolis, pode usar espinafre, enfim, que você usar, que você quiser. Ele vai estourar a pigmentação, aí depois você tira daqui, coloca numa água fria, se tiver com gelo melhor, tá? Para quebrar e cortar essa cocção, aí ele vai ficar mais verdinho. O bacon tem que ser, ó, cortado em cubinhos pequenos, tá? A panela não precisa colocar nem óleo nem nada, tá? Com a própria gordura dele que vai soltar, ele vai fritar. Então tem que ter aqui um pouquinho de paciência para ele fritando aos poucos, soltando gordura. Você vai mexendo sempre até chegar no ponto que você quer, mais crocante ou não. Ó, agora aquele brócolis que a gente branqueou, ele tá verdinho, olha a cor dele, que legal, tá? A gente vai cortar ele em pedaços menores, que depois que a gente fritar o bacon, a gente vai refogar ele junto ali, tá? Só para dar uma, vamos dizer, envolvida de todos os sabores juntos, porque ele já tá praticamente, né, branqueado, não tá totalmente cozido, ele ainda vai pro forno depois, né, junto com a quiche, vai ficar mais ou menos uns 40 minutos. Um pouquinho de alho aqui, alho já batidinho, tá? Meu bacon já tá frito do jeito que eu queria, tá? Crocante. Deixa ele refogando um pouquinho. Agora a gente vai adicionar o brócolis, tá? Tomar cuidado na hora de salgar, porque o bacon já é muito salgado, talvez nem precise de sal aqui. Ó, a gente vai fazer o segundo recheio agora, alho poró e cebola. Ó, a mesma panela, não precisa lavar nem nada. Vai fazer o segundo recheio aqui, ó, uma panela só para fazer os recheios, tá? Deixar isso aqui caramelizar um pouco. Não tem necessidade de colocar açúcar, tá? Só o fato de ir cozinhando devagar aqui, ele mesmo vai caramelizando, tá? Aqui a gente tem a cebola e o alho poró já bem refogadinho. Vou colocar um pouquinho de sal, pode colocar pimenta, enfim, erva fresca se você quiser. A gente vai esperar esfriar isso aqui
para misturar junto com o queijo de Minas, para ele não começar a derreter antes do tempo, tá? A gente vai colocar depois na massa da quiche. Agora eu vou preencher a forma, né, com a massa. Se você for usar uma forma de quiche que seja mais baixinha, essa não é de quiche, tá? Mas enfim, a de quiche tradicional é mais baixinha, que é toda canelada em volta. Aí você tem que preencher ela, fazer uns furinhos, né, na parte de baixo e colocar para ela dar uma pré-assada, tá? Se for fazer mais alto, igual eu vou fazer aqui, você pode colocar ela crua com o recheio e tudo, e o creme, e colocar no forno, que daí a massa vai chegar no mesmo tempo do recheio, tá? Eu gosto de pegar uma porçãozinha de massa, olha. Eu não saio colocando aqui e apertando tudo. Eu pego uma porção de massa, ó, faço uma cobrinha, tá? Mais ou menos do tamanho da espessura que eu quero colocar aqui, ó. E venho trabalhando na lateral, tá vendo? Depois eu retiro o excesso, tá? Vai apertando. Depois eu retiro o excesso. Terminei de preencher, né? Agora a gente vai colocar o recheio aqui dentro. O recheio já esfriou um pouco, tá? Ó, só espalhar. Você pode variar, enfim, frango, requeijão, queijos e tudo mais. Agora a gente vai bater o creme para colocar aqui em cima e levar para o forno para assar. Por baixo, não tem nenhuma lógica, é só para eu querer 2 camadas depois, enfim, o recheio ficar um pouco separado. Esperei esfriar essa cebola com alho poró, vou espalhar por cima e depois vou colocar o creme batido na sequência. A gente vai bater o creme, eu tenho aqui 5 ovos, para uma torta grande dessa aqui, você vai colocar 5 ovos e, na verdade, a conta é para cada ovo 100 gramas de creme de leite fresco. Pode ser com creme de leite normal também. Aqui eu tenho 500 gramas de creme de leite fresco, 5 ovos, sal e uma pitadinha de noz moscada. Ó, agora a gente vai ajeitar aqui dentro. Não precisa apertar o recheio não, tá? Ele vai envolver com o recheio. Se faltar, você pode aumentar a quantidade. Põe mais 100 gramas de creme de leite, mais um ovo. Porém aqui eu vou fazer algo diferente. Eu vou abaixar esse canto, ó, para chegar um pouquinho mais para baixo nesse nível do creme, tá? Essa é a manha para você não precisar ficar cortando rebarba. Finalizar uma delas com um pouco de parmesão em cima, para a gente diferenciar depois os sabores. Porque tem verde aqui, a gente não vai saber depois identificar. Então essa tem parmesão em cima. Agora a gente vai pro forno, ó. Esse aqui é um forno elétrico, porém você vai colocar no teu forno um forno médio, tá? Se você tiver temperatura 180 graus. Até ficar firme no centro. Se você chacoalhar um pouquinho a tua assadeira, você vai ver que vai estar mole no meio, então você deixa até firmar mesmo, como se fosse um pudim. Ó, vai chegar aqui, ó, dá uma sacudida nela, ó. Se ela tá firme, pode tirar. Igual essa aqui, ó, tá mole, você deixa mais, entendeu? Ó, sacudiu, tá firme, arranca. Ó, que beleza. Esperar esfriar um pouquinho, tá? Pra você cortar ela não despedaçar. A gente vai tirar uma fatia aqui. Essa é uma fatia boa. Que beleza.